Olá, turminha linda! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes na companhia da sua família, dos amigos, seja da escola, da rua, do bairro, mas principalmente na companhia do nosso querido e amado amigo Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos para mais um bate-papo dentro da nossa série Como é Deus? No nosso último encontro, eu falei para vocês como Deus é santo. E aí nós vimos quem é sempre bom, né? Nós podemos até tentar sermos bons, seguir os mandamentos de Deus, mas não é fácil. Não é todo mundo que consegue. Olha, ninguém consegue ser 100% bom. Mas nós vimos que Deus sim é sempre bom. Ele é sempre bom, ele é puro, ele é luz e ele é santo. E nós vimos também que não há pecado onde Deus está. Onde Deus está, não habita o pecado. E vimos também que Deus, se ele não habita onde está o pecado, então nós temos um problema, porque todos nós somos pecadores. E qual é a solução para esse nosso problema? É que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. Então todos pecaram e precisam de Deus. Mas Jesus deu sua vida para aqueles que confiar nele ter o quê? Seus pecados perdoados. E hoje nós vamos continuar falando sobre a santidade de Deus. Então, aqui tá, ó, a palavrinha. Deus é justo e precisa castigar o seu pecado. Justo é uma palavra muito usada, não é verdade, turminha? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: ah, isso não é justo? Aqui nós temos 3 exemplos. Talvez a Maria tenha ganhado um sorvete maior do que o do João. E aí ela fala bem assim: ah, isso não é justo, porque o sorvete do João é maior do que o meu. Ou às vezes, essa menina aqui, ó, pode ter sido repreendida pela professora por estar falando quando ela estava quietinha. E aí ela fala para uma amiguinha: ah, isso não é justo, por que a professora brigou comigo? Ou então, talvez, lá no jogo de futebol, um árbitro dá um lance livre contra o jogador que não fez nada de errado. E ele grita: ah, isso não é justo, juiz, não é? Mas Deus, ele é sempre justo. E isso, o que isso quer dizer? Que ele sempre faz o que é certo. Ele nunca perde nada. Ele nunca comete um erro. Suas decisões são sempre certas. Deus não tem filho favorito. Ah, não tem aquele negócio, filhinho da mamãe e filhinho do papai. Para Deus, ele julga com justiça. Ele sempre recompensa aqueles que fazem o bem e ele sempre castiga aqueles que pecam. Ele é santo e puro no que ele é em si mesmo. E Deus é justo no que ele faz, isto é, nas suas ações. E Deus criou leis, que nós vimos, os 10 mandamentos, e deixou claro que se estas leis forem quebradas, ele castigará os que assim fizerem. Ele não tem nenhuma alegria. Você pensa que Deus fica feliz de nos castigar? Mas ele precisa manter a sua palavra, porque ele é justo. Se ele deu a sua palavra que ia castigar o pecado, então ele precisa castigar. Mas o problema é que todos nós somos pecadores, por isso nós não podemos estar na presença de um Deus que é santo. Mas como Deus, além de santo, ele é justo e nos quer pertinho dele, porque ele nos criou para a sua glória, para o seu louvor, para ser seu amigo, ele nos castiga pelos nossos pecados. E a Bíblia deixa claro que mesmo um só pecado nos separa de Deus, que é santo e justo e que precisa castigar. Até mesmo um só pecado que você comete, ele precisa ser castigado. E aí, o que nós podemos fazer? Tentar ser bom não vai resolver o problema. Não importa o quanto você tente, você nunca vai conseguir ser bom o suficiente. Porque se você não peca por palavra, por ação, você peca por pensamento. Se você não peca por pensamento, você peca por palavra. Se você não peca por palavra, você peca por ação. E a igreja, ler a Bíblia, orar é muito bom. Mas tudo isso não tira seu pecado. Ser batizado,
ou confirmado por um pastor ou por um padre não resolve o problema do pecado. Isto é o mesmo que colocar o papel de parede em cima da rachadura. Ah, minha parede deu uma rachadura, eu vou lá, coloco o papel de parede por cima para tampar. Por um tempo vai ficar lá bonito, mas a rachadura tá lá atrás. Daí, de repente, vem uma chuva, dá uma coisa, daí começa a manchar lá o papel de parede aonde está a rachadura. Então, o problema não é resolvido. E quanto menos se espera, a rachadura aparece de novo. Então, nada disso que eu acabei de falar resolve o seu problema de pecado. Ou seja, lidar com a sua rachadura aí no seu coração. Então, a pergunta deve ser: como eu posso ter certeza de que o meu pecado não vai ser castigado por um Deus que é justo se eu sou pecador? Então, Deus fez o quê? Ele castigou o seu filho pelo nosso pecado. Então, Deus castigou o seu próprio filho pelo nosso pecado. Se você morasse num prédio como esse, aqui da nossa figura, você teria medo de raio? Viesse o raio, bum! Vamos ver o que se aconteceria, né, se caso caísse um raio num prédio como esse. A única solução para o seu problema, o problema de fato do que é o pecado, é que Deus, por ser justo, vai te castigar. Para Deus não te castigar pelo seu pecado, outra pessoa tem que assumir o seu castigo, não é verdade? Você precisa do quê? De um substituto. Essa é uma palavra grande, não é? O que é um substituto? Substituto é alguém que toma o lugar da outra pessoa. Então, um time de futebol tem geralmente 11 jogadores. E alguns substitutos. Quem são os substitutos? São aqueles jogadores escolhidos pelo treinador para tomar o lugar de algum jogador que às vezes precisa sair no meio do jogo, ou porque está cansado, ou porque tomou uma penalidade, ou porque se machucou, ou porque não está jogando bem. E quem pode ser o nosso substituto? Quem é capaz de tomar o lugar do nosso castigo? Quem está disposto a tomar o castigo no nosso lugar? A pessoa deve ser capaz e deve estar disposta a pagar o preço. Só existe uma resposta. O único que pode tomar o nosso lugar é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho. Ele foi capaz de levar o nosso castigo. Sim. Por quê? Porque ele se tornou um homem para ser o substituto dos homens no castigo do pecado. Também sendo Deus, ele pode ser o substituto de incontáveis milhões de pessoas, mulheres, meninos, meninas. Mas para ser o nosso substituto, ele tinha que ser perfeito. Se ele fosse pecador, ele não poderia ser o nosso substituto. Porque como é que a pessoa vai tomar o castigo no meu lugar se ela comete o mesmo erro que eu? Não tem como. Como pecador, ele também precisaria de um substituto para tomar o seu lugar. Se Jesus fosse pecador, ele ia precisar de outro. E aí é outro substituto, outro substituto, outro substituto. Ia ficar aquela coisa interminável. Mas ele pôde tomar o nosso lugar porque ele obedeceu todas as leis, todas as regras de Deus e foi totalmente sem pecado. Portanto, ele é o único capaz de tomar o lugar daqueles que pecaram. Ele está disposto a ser nosso substituto? Será que Jesus está disposto a ser nosso substituto? Certamente que sim, né? Por quê? Porque ele amou muito e ama a mim e a você. E o apóstolo Paulo, aqui no livro de Gálatas 2:20, olha só o que ele fala aqui, ó. Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi como se o Senhor Jesus dissesse ao seu pai quando ele morreu lá na cruz: aqui estou eu, papai. Ó, eu amo Pedro, Paula, Maria, o João, eu amo a Esther, eu amo o Benedito, a Serafina, eu amo todos. Estou tomando o lugar deles. Eles pecaram, merecem seu castigo pelo pecado, mas eu vou levar o castigo no lugar deles. E foi isso que ele fez quando morreu na cruz. Ele levou o castigo completo pelos seus e pelos meus pecados. E quando você confia em Cristo, você não precisa ser castigado.
Ele pagou o preço e não precisará você pagá-lo novamente. Olha só o que está escrito aqui em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão nele. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele já tomou a condenação do nosso pecado no nosso lugar. Então, ó, você viu aqui o prédio, não viu? E há lá em cima, ó, do telhado do prédio lá, ó, uma hastezinha de ferro saindo. Esta haste é o quê? É um para-raio. Então, você sabe para que isso serve? Toda vez que está um temporal, assim, bem forte, não só prédios, casas também, nos postos de luz, tem o para-raio lá, né? Aqui no prédio, sempre fica lá em cima do telhado do prédio. E toda vez que relampejar ou tiver uma chuva muito forte, o raio vai atingir essa haste, o para-raio, e não o prédio. Então, a haste se torna o quê? A substituta do prédio. Ela recebe todo o calor e a força do raio e o prédio fica salvo. A morte de Jesus é mais ou menos isso, né? É um pouco assim. Ele foi o para-raio dos nossos pecados. Ele foi o substituto. Ele levou o castigo de Deus pelos nossos pecados, para que nós, como o prédio, ficássemos salvos. Mas isso quer dizer que todas as pessoas do mundo inteiro serão salvas e não serão castigadas por causa do sacrifício de Jesus na cruz? Não, 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 não. Então, isso só é verdade, só é possível para quem? Para quem crê, quem confiar em Jesus. Para você ter o castigo do seu pecado, você tem que confiar em Jesus sem medo. Em Atos 16:31 está escrito bem assim, ó: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A Bíblia usa essa palavra muitas vezes. O Raul aqui, ó, ele não sabia nadar. E ele seria tolo de pular na piscina na parte mais funda. E seu amigo o desafiou a pular, falou: Mariquinha, você não consegue pular, eu pulo. E desafiou, eu quero ver se você é homem mesmo para pular. E ele aceitou o desafio e pulou sem pensar. Mas ele não sabia nadar. Quando ele estava na água, ele sentiu que estava afundando. Aqui, assim, ó, como tá aqui na figura, ó. E ele afundou várias vezes e ele sabia que ia afogar. E o que você acha que o Raul precisava? Ele precisava ser salvo, não é? Ele precisava de alguém que o puxasse para fora da água e o salvasse para que ele não se afogasse. E ele ficou muito grato quando seu pai viu que ele estava se afogando e correu até a piscina, estendeu a mão e falou bem assim: vem, filho, vem, segura minha mão, Raul, que eu salvo você. E puxou o Raul para fora da piscina. Nós vimos que você e eu precisamos ser salvos, mas não é de um afogamento, não. Nós precisamos ser salvos dos nossos e libertos dos nossos pecados. Se não formos salvos desse castigo, seremos castigados por Deus. Se formos salvos, nós não seremos castigados por Ele. Também vimos que só existe uma pessoa que pode salvar, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Por que Ele pode nos salvar? Porque Ele levou o castigo por nós. Ele pode salvar cada um de vocês pelo que Ele fez e pelo que Ele está disposto a fazer. Da mesma maneira que o pai do Raul foi na beira da piscina e estendeu a mão para o Raul, o Senhor Jesus também está lá, de mão estendida para você, falando: vem que eu vou te salvar do seu pecado. O Raul segurou a mãe do pai e foi salvo, porque confiou nele. Ele sabia que seu pai puxaria para fora da água e o salvaria. Se ele quisesse, se o Raul quisesse, ele poderia dizer: não, precisa me salvar não, pai, deixa eu me afogar. Ele poderia ter se recusado a mão do pai, mas aí ele seria tolo, né? Isso seria uma grande idiotice que ele iria fazer. Agora eu te pergunto, você, Jesus está lá, ó, com a mão estendida, vem, que eu vou te salvar você do seu pecado para você não levar o castigo. E muitas pessoas falam: não quero não, Jesus, quero continuar sendo aqui, ó, no mundão, fazendo coisas erradas.
Jesus já pagou o preço necessário pela sua salvação. Em seu coração, você pode dizer a Ele, pode fazer uma oração. Vamos fazer aqui uma oração. Você pode falar bem assim, ó. Querido Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, morrendo na cruz pelo meu pecado. E obrigado por estar disposto a me salvar do castigo de Deus. Obrigado por estar disposto a ser capaz de me salvar. Eu confio no Senhor. Por favor, me salve. E Ele vai fazer o que a Bíblia diz, que está aqui em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é uma promessa. E Jesus, Ele cumpre todas as suas promessas se você confiar nele. Agora, a criança que confia em Jesus, ela é salva. Olha só o que está aqui, que é o nosso versículo maravilhoso, ó. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a criança que confia no Senhor Jesus Cristo, ela é salva. Todos os seus pecados são perdoados e ela não será punida por Deus por seus pecados, mas a salvação significa mais do que isso. Quando uma criança confia no Senhor Jesus, para ela é dado o quê? A vida eterna. A vida eterna é aquela vida que dura para sempre. Seu corpo um dia vai morrer, mas o seu verdadeiro eu, que é a sua alma e seu espírito, o que vai acontecer com eles? Eles vão para o céu, ficará lá para sempre, sempre, por toda a eternidade. Não é maravilhoso? Olha só. Então tá aqui, ó. Deus ama você, Deus ama o mundo. Como é esse amor de Deus? É tão grande, ó, que ele fez o quê? Enviou o seu filho Jesus, o unigênito, o único filho que ele tinha, ele mandou. Isso mostra o tamanho do amor dele. Ele deu seu filho para morrer por você. Mas há algo que você precisa fazer. Você precisa aqui, ó, todo aquele que nele crê. Você tem que falar, eu creio que Jesus deu a vida por mim. E aí, quando você acreditar nele, confiar em Jesus Cristo, ó, se você crê, Deus promete que você, ó, não vai perecer, mas terá a vida eterna. E você nunca vai morrer ou vai ficar perdido. Todos os seus pecados serão perdoados e Deus vai ver você tão puro e santo como Jesus Cristo. E você, já confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou ainda não? Decida confiar nele hoje e você será salvo e terá a vida eterna. Por quê? Depois que você tiver a vida eterna, o que vai acontecer com você? Deus o fará o quê? Santo. Isto mesmo. Você sabe o que significa a palavra santo? Algumas pessoas acham que santos são aquelas pessoas lá, ó, muito especiais, que fazem milagres, que são perfeitas. Mas a Bíblia ensina que santos são todos que confiaram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 1, ele fala bem assim, a todos os santos da igreja de Éfeso. E isso incluía os meninos e as meninas que confiaram no Senhor Jesus, porque em Efésios 6:1 está escrito aqui, ó, bem assim, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, se você confiou no Senhor Jesus, você é santo. E isso quer dizer que você foi separado do mundo por Deus. Você é Santa Vitória, Santa Valéria, São João, você é São Benedito, você é São Gustavo, São Augusto. Os santos são um grupo especial de pessoas. Todos os crentes. O que é crente? Crente é aquele que crê no Senhor Jesus. E se você crê no Senhor Jesus, você é santo. Aí o menino, ele ia à igreja todos os domingos com a sua família. E era uma linda igreja, porque era aquelas igrejas antigas. E aí lá na igreja que ele congregava, tinha lá aqueles vitrais, né? Que mandaram desenhar, pintar lá nos vitrais, os 12 apóstolos, né? E ele ficava sempre observando todos os domingos aquelas janelas de vidro colorido, com aqueles desenhos. E era para ele muito bonito, que tinha lá Mateus, João,
Marcos, Bartolomeu, Pedro, Tiago. E na escola dominical, um dia a professora foi e perguntou para esse menino: o que é santo? E aí ele respondeu, lembrando dos vitrais lá que ele via na nave da igreja. Um santo é alguém que a luz brilha através dele. E ele falou isso porque sempre que ele ia no culto no domingo, então o sol passava pelo vitral, né? Aquele vitral ficava bonito, todo iluminado. Mas a Bíblia fala que a resposta desse menino foi boa, porque o santo é uma pessoa que a luz brilha através dele. Na Bíblia está falando isso, que Jesus falou que ele é a luz do mundo e aquele que está em trevas é só o que? Seguir a luz. Então, se você tem a luz de Jesus dentro de você, você é santo, limpo e tão puro quanto possível. Então, você vai deixar a luz de Jesus brilhar dentro de você. Ele é luz e quer que a luz dele brilhe através de você. Ninguém é perfeito e todas as pessoas cometem erros, fazem coisas erradas, mas Deus quer que você e eu sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Então Deus quer que cada vez nós nos santifiquemos mais, nos purifiquemos mais, nos tornamos bom cada vez mais, assim como Ele. A professora do Caio, esse menino aqui, ó, é o Caio. E ele achava que ele era um menino inteligente e esperto. E a professora também achava que ele era assim, porque suas lições de casa e seus resultados de prova era excelente. E a professora sempre achava que o Caio era o segundo melhor aluno da classe, em comparação ao Roberto, que era o gênio da turma. O Roberto era o gênio, mas o Caio estava logo atrás. Mas o que a professora não sabia era que o Caio sempre pegava o caderno do Roberto e depois que o Roberto já tinha feito as lições de casa, né, os dois moravam perto, ele pegava o caderno do Roberto e copiava as lições de casa. Ele modificava um pouco as respostas, né, para que não ficasse exatamente igual. Em cada prova ele sentava perto do Roberto e ficava lá, ó, com o olhão esticado, copiando as respostas, colando a prova do Roberto e conseguia ver as respostas dele. E o Caio havia, né, ele fazia isso, mas aí ele se tornou um cristão, ele aceitou Jesus no seu coração. E quando ele aceitou Jesus, ele ao pouco foi ficando incomodado a respeito do que estava fazendo, especialmente quando ele orava. Como está aqui nessa figura, ele orando. Era como se uma pequena voz lá dentro dele dissesse: Caio, isso que você está fazendo é errado, você está enganando a professora, você está mentindo. E essa pequena voz era o Espírito Santo trabalhando no coração do Caio para mostrar a ele como ele poderia se tornar cada vez mais correto e mais parecido com Jesus. Aí finalmente ele tomou duas decisões. Ele parou de copiar as lições e a colar na prova do Roberto, e ele foi até a professora e contou para ela o que ele fazia. E ele disse que a professora, que agora ele tinha se tornado cristão e que ele não poderia mais continuar fazendo isso. Isso não foi fácil para ele, e a professora ficou brava com ele, mas ao mesmo tempo que ela ficou brava, ela ficou feliz pela sinceridade do menino. E o Caio aprendeu esta importante lição, que Deus queria que ele fizesse o que é certo e que ele fosse santo. Isto é, que ele agisse corretamente para que as pessoas vissem que Deus mudou a sua vida. Deus queria que a sua luz brilhasse através do Caio, porque ele é santo. E aí eu pergunto para você, meu amiguinho, minha amiguinha aí do outro lado, você está disposto a deixar a luz de Deus brilhar através de você? Diga a Deus que você quer ser santo como Ele é. Peça a Ele para ajudá-lo a ser santo e Ele vai te ajudar. Mas você não pode ser santo se você não pode começar a viver uma vida santa até que você, antes de tudo, confie no Senhor Jesus como seu Salvador. Você confie nele e coloque a sua mão na mão dele e comece a viver uma nova, feliz e santa vida. Não espera até amanhã, não. Convida ele para vir morar no seu coração para que ele possa te ajudar a fazer o que é certo. Olha só, eu trouxe essa musiquinha aqui, esse louvor, ó. Deus é bom.
para cantar com vocês, que fala, isso daqui é uma oração cantada. Você cantando essa música, você vai estar falando com Jesus sobre a sua condição, ó. Deus é tão bom para mim. Veja como estou contente. Minha vida é diferente. É que de novo eu nasci. Deus me criou pra si, mas eu fui como ovelhinha, quis sair pra andar sozinha, fui para longe de Deus. Mas o pastor veio me buscar, ovelhinha assim perdida, deu por mim a sua vida e me salvou, me salvou. Eu recebi no meu coração a Jesus pastor amado, perdoou-me do pecado e assim de novo nasci. Ai, essa música é linda, eu amo essa música porque ela fala da minha condição e do que Jesus fez por mim. Bom, turminha, esse é o nosso bate-papo de hoje, tá bom? No próximo encontro nós vamos continuar da nossa série Como é Deus, e aí nós vamos aprender sobre Deus é amor. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curta, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Vou ficar na expectativa te aguardando. Beijinho, tchau, tchau.